Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no primeiro episódio do Desarquivando, que na verdade vai ser um episódio bem curtinho, uma entrevista com o colega e amigo Alex Souza, professor de física, professor de diversas instituições, que agora ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. E esse episódio mais curto, como eu disse, ele tem o intuito da gente trazer mais pessoas de outras áreas para poder compartilhar as experiências, tanto de ensino e aprendizagem, quanto experiências específicas das áreas, para quem está indo fazer seu vestibular, seu Enem, e às vezes tem até algum tipo de dúvida em que carreira seguir, que caminho melhor seguir para estudar, e esse tipo de coisa, esse gênero de coisa. Então vamos lá, sem mais delongas. Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde, Matheus, tudo jóia? Gostaria de agradecer inicialmente o convite em fazer parte dessa entrevista e também já parabenizar pelo projeto, pela iniciativa, que é importante nesse período onde muitos alunos, muitos estudantes não estão tendo acesso a conteúdos, né, que são gratuitos e de qualidade. Muito obrigado, Alex. Ficamos muito felizes com o parecer, com o elogio. Então, tendo aqui o primeiro convidado pela primeira vez, Alex, queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a tua experiência. Vamos começar pela experiência acadêmica, né? Por que tu escolheu a física? Né? Eu, particularmente, estudei com o Alex todo o ensino médio, já via isso muito tempo antes, que o Alex sempre gostou muito dessa área, mas o que te levou a escolher, a tomar essa decisão? Eu quero fazer física, eu quero ser professor, eu quero dar aula, eu quero compartilhar conhecimento, eu quero fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem que é maravilhoso para quem já atuou com isso. E, enfim, o que te levou, que funcionou a fazer o que tu fez? Tá. Bom, na verdade, como tu mencionaste, nós fomos colegas no ensino médio e ali, na verdade, no final do ensino fundamental e início do ensino médio, o que eu já sabia que eu queria ser é professor, tá? Bastava eu ainda me identificar com professor de quê, né? De qual disciplina, de qual área. E aí, no ensino médio, no primeiro ano, ainda estava muito indeciso. E essa curiosidade e até mesmo escolha pela física surge no segundo ano do ensino médio e, curiosamente, acaba surgindo até mesmo pela própria reprovação numa prova de física, né? Então, o que não é muito difícil de acontecer, reprovar numa prova de física, infelizmente, como que a disciplina é apresentada aos alunos do ensino médio. Mas, o que aconteceu? Eu acabei reprovando numa prova de física e aí eu precisava recuperar a nota numa segunda prova e o que me exigiu ainda mais um estudo, né? E aí foi o momento, então, em que eu acabei entrando afinco na disciplina de física, foi até mesmo por uma necessidade, mas ao mesmo tempo eu já tinha uma curiosidade muito grande pelo como que as coisas funcionavam, e aí acabou que eu queria já ser professor, isso eu já tinha decidido, e eu acabei optando pela física. No terceiro ano do ensino médio, acabou com que eu tivesse um desempenho ainda melhor na disciplina, porque eu já havia escolhido o que eu queria, e é importante lembrar que eu fiz parte do PAV, né? Então, o PAV, que é um vestibular importantíssimo da UFPEL, eu fiz a etapa 1, fiz a etapa 2, e também a etapa 3, e eu acabei, na época, passando tanto pelo PAV quanto pelo Enem para física na UFPEL. Tá? E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi mais ou menos a minha graduação até metade, basicamente, na UFPEL, e aí antes mesmo de me formar, eu já comecei a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho, e o que aconteceu? Apareceu o desafio. E o desafio é um projeto também da UFPEL, então eu percebo só a importância de projetos, assim como o que vocês estão desenvolvendo agora, porque o próprio PAV é um projeto, né, da UFPEL, é um vestibular próprio, que dá oportunidades para alunos da região sul. Depois eu tive a minha primeira experiência como professor mesmo no Desafio, que é um projeto de extensão da UFPEL, e ali mesmo eu peguei ainda mais o gosto e eu percebi que eu sou muito mais professor do que necessariamente físico, né? Ou seja, a profissão de educador, de professor, me coloca à frente de qualquer conhecimento técnico na área da física. Eu percebi que eu sou apaixonado por relações humanas, né? Na verdade. Então, quando a gente costuma dizer assim, tu é de exatas, na verdade não tem essa área de exatas e humanas quando você é professor.
né? Todo professor é da área de humanas. Então, eu costumo dizer que se tu quer ter sucesso na vida acadêmica e também como professor, a primeira coisa é gostar de gente, tá? Então, respondendo a tua pergunta, surgiu no ensino médio o meu interesse pela física, tá? E aí eu fui desenvolvendo. E hoje, na verdade, a gente percebe que não existe só uma paixão, pode existir várias paixões. Eu estudo hoje praticamente todas as disciplinas, né? Então, gosto muito, principalmente da área da filosofia. Uma área muito, muito interessante. Só um parênteses sobre essa questão do desafio pré-vestibular da Federal. Também tive uma participação muito curta, né, ali no desafio, tive algumas experiências, e é um desafio, é um projeto muito bom da Federal, porque é um curso pré-vestibular que dá oportunidade para pessoas de baixa renda de poderem estudar, fazerem esse curso preparatório para os processos seletivos, né? E ali muito se cria, muito se aprende, uma experiência muito, muito enriquecedora para quem quer seguir nessa área, né? E é uma oportunidade para muita gente que quer ingressar na universidade, que precisa de um apoio público para isso, né? Mas o Alex também é professor de instituições privadas, né? E é um bom profissional, um cara extremamente elogiado por várias pessoas que eu conheço, que já tiveram aula com ele. Embora eu seja suspeito para falar, conhecer o Alex há anos aí. Exatamente por isso, pela tua vontade de explicar, pela tua... sabe quando tu percebe numa pessoa que ela não apenas tem propriedade sobre aquilo que ela está fazendo, como ela está notoriamente feliz em estar fazendo, né? Então... eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando você vai pensar no que vai querer fazer, né? No que vai querer, em que carreira vai querer seguir, em específico. Eu, por exemplo, eu escolhi a história, quando eu estava no ensino médio, eu queria seguir a área de design gráfico, que hoje eu estou fazendo. Mas eu virei a chave no meio do caminho, porque eu sempre tive a curiosidade na área da história, né? Mas o que mais me fascina até hoje em ter escolhido essa área, talvez eu não segui inicialmente a área de ser professor, né? A área da ensino-aprendizagem, mas eu acho que, de qualquer forma, historiadores em geral, né, e professores em geral têm esse papel de conscientização social e humana, né? Ajudar com que todas as pessoas se formem cidadãos conscientes do seu poder político, do seu poder social, do seu poder cultural, e também com consciência histórica para se entender enquanto indivíduo, enquanto sociedade, né? E todas as relações que permeiam isto, né? Então, para quem quer seguir nessa área de ser professor, né, educador, ou profissional mesmo da sua área específica que não vai para esse lado, sempre tem que ter isso em mente, tem que ter a conscientização de o que o meu papel vai ser importante para que a sociedade cresça como um todo, né? As relações humanas vão permear, vão ditar nessa caminhada, e tu é um exemplo muito bom disso, Alex, de pessoa que seguiu nessa área, que gosta do que faz e que hoje trabalha em diversas instituições com esse viés, né? Então eu acho que seria mais isso, assim. Foi um episódio bem rápido, um pocket. Queria saber se tu tem mais alguma coisa a acrescentar, e também vou pedir que tu divulgue todo o teu trabalho, que tu quiser, se tu tem algum projeto, página, divulga pro pessoal, porque pro pessoal poder ter mais um leque de outras opções para procurar, né? Sim. Não, o que eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal que quer seguir a área da educação, ser um profissional da educação, ou até mesmo em qualquer outra área, que existe uma grande diferença entre aquilo que tu fala e o que a pessoa escuta. Então, na verdade, às vezes, inclusive, quando tu tá dando uma aula, tu diz assim, a minha aula foi muito boa, foi impecável. Essa é a sensação que tu tem, porque é a sensação que é tu te ouvindo, né? Mas a comunicação não é aquilo que tu fala, e sim aquilo que o teu aluno escuta, certo? Então, a minha dica hoje eu percebo que há uma grande dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, que muitas das vezes não está nem na dificuldade de o aluno aprender. Às vezes o aluno sabe aprender, mas na verdade o professor tem uma dificuldade
de fazer o que nós chamamos de transposição didática, ou seja, tornar aquela ideia que é apresentada inicialmente como muito complexa nos livros, nos artigos, simples aos olhos dos alunos. Então, comunicação é a minha dica para quem vai seguir qualquer área aí, né? Conseguir se comunicar e não é aquilo que tu fala, e sim aquilo que a pessoa escuta. Quanto à própria física, o pessoal que vai fazer o Enem, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, os conteúdos mais cobrados, e segundo, onde ele pode encontrar esses conteúdos, né? Então, por exemplo, tem 3 frentes que são mais cobradas, que é a mecânica, a ondulatória e a eletricidade. Essas são as 3 frentes que são mais cobradas na prova do Enem. Então, vai ter questão de cinemática, vai ter questão de leis de Newton, energia, vai ter questão de energia elétrica, resistores, vai ter questão de ondulatória, como o próprio micro-ondas, fenômenos como interferência, ressonância, vai cair lâmpadas, né, os tipos de lâmpadas, enfim, esses conteúdos são os que mais são cobrados. Quanto a, por exemplo, divulgação científica, eu tenho uma página no Facebook que é chamado Descobrindo a Física. Eu também tenho no Spotify um trabalho desenvolvido que também é no modelo no Spotify ali de podcast. Podcast. Eu tenho trabalhado nessa área, Matheus, e inclusive eu tenho também o canal no YouTube, que é Descobrindo a Física, que tem justamente podcasts sobre curiosidades da física, material de divulgação para o Enem. Eu faço mapas mentais nessa página no Facebook, a gurizada pode encontrar aí. E quem tiver mais interesse, depois tu pode passar o meu contato para o pessoal aí também, eu posso divulgar outros materiais, fornecer materiais para as pessoas, como lista de exercícios, enfim, o que precisarem eu me coloco à disposição de vocês aí, tá bem? Alex, sem palavras, muito obrigado pela participação. Espero que possamos fazer mais trabalho juntos daqui para frente, assim que conseguirmos ir nos organizando. E, enfim, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado desse episódio. Foi um episódio que eu particularmente achei muito legal. Foi bem curtinho, mas foi o primeiro com uma conversa mais informal, assim, mas que, na verdade, é bem importante. Então é isso. Novamente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos ficar em casa, se possível, utilizar máscara, higienização correta, e vamos pensar sempre em nós e nos outros, tá, gente? Muito bem. Tchau, tchau. Feito. Tchau, tchau.